Bom, agora falando sobre economia, as bolsas de valores em todo o mundo estão com o movimento mais negativo diante da piora das projeções. Denise Campos de Toledo, a crise provocada pela pandemia pode ser mais grave do que se imaginava? Pode ser mais grave, sim, Tiago. Nós tivemos vários alertas em relação a isso desde ontem. O OCDE, por exemplo, prevendo um tombo muito pesado das principais economias, e ela lista Rússia, Reino Unido, Brasil. A FMI alertou para os riscos de restrições comerciais, a queda do comércio global, afetaria demais o andamento das várias economias, assim como a limitação de fluxo de investimentos. Há um problema entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos querendo reduzir a dependência que tem dos produtos chineses, a questão de chips. A China flexibilizou a alíquota de algumas importações dos Estados Unidos, aumentou, por exemplo, as importações de soja, mas o problema é que os Estados Unidos perceberam que essa dependência pode ser muito nociva desde a época da guerra comercial, quando houve uma elevação muito forte de custos para as empresas americanas, e depois quando a China enfrentou a pandemia e teve de restringir também a oferta de produtos. Isso trava vários setores nos Estados Unidos, e ainda tem a questão de segurança mesmo, né, quando se fala em chips. Então esse é um problema, essa indefinição da situação comercial entre as duas maiores economias, e depois tem a consequência da pandemia mesmo. O OCDE fala num tombo pesado das várias economias. A China escaparia, porque ela já deixou para trás aquela fase de restrição mais séria à atividade, começa a registrar alguns dados melhores, o governo tem lançado várias medidas de estímulo, inclusive para o crédito, então consegue amenizar. A China é uma situação à parte, que há uma intervenção muito pesada do governo e há condições para isso. Agora, os demais países ficam na dependência aí da flexibilização, dela dar resultado. Há um grande temor quanto à possibilidade de volta de uma nova rodada do coronavírus. Os Estados Unidos estão pagando para ver agora, mesmo sem um aumento expressivo dos exames para controlar até a volta ao trabalho nas indústrias. Os Estados Unidos estão retomando aí em vários estados. Trump tem uma preocupação também política muito grande por causa das eleições, e há alertas na área de saúde nos Estados Unidos quanto a esse risco, não é? Fora o fato de o Federal Reserve ontem também ter mexido negativamente com os mercados ao sinalizar um período prolongado aí de paradeira mesmo da economia americana em termos de produtividade, uma crise que pode se prolongar sem intenção de reduzir os juros a zero. O Federal Reserve salientou a importância, talvez, de se ter mais gastos fiscais, né, a injeção de recursos mesmo na economia para alavancar um desempenho melhor. Então, em função disso tudo, a gente tem um tombo generalizado das bolsas no exterior. A de Xangai caiu mais de 0,9%, agora na França queda de 2,6%, no Japão foi 1,74%, Reino Unido 2,85%, enfim, é um cenário bastante difícil, e o Brasil também convive aí com previsões muito negativas para a economia, né, Thiago? E não só as previsões pessimistas, Denise, aqui há uma influência também dos assuntos locais, né, assuntos extra pandemia, fora a pandemia. Exatamente, tem a questão da pandemia, do isolamento social. Ontem o governo divulgou a projeção oficial de um tombo da economia brasileira este ano de quase 5%, 4,7%, mas podendo crescer dependendo do período aí de prolongamento da quarentena, né? Eles estão considerando maio, mas a gente não descarta que alguns estados, inclusive São Paulo, possam ter um aperto ainda em relação à atividade por mais tempo. E a equipe econômica já mostrou o quanto que isso pesa em termos de atividade. É uma grande preocupação com falência das empresas, preocupação com o aumento do desemprego. Enfim, o país deve ter um agravamento aí das condições sociais e econômicas em função dessa pandemia, mas não está conseguindo controlar a doença. Então esse é um grande risco, né? Os números continuam piorando muito aqui no Brasil, e tem todo o ruído na área política, o enfraquecimento do presidente, no mínimo, com relação a essa história do vídeo. Mesmo que não se caracterize um crime, ele fica enfraquecido, tem buscado a ajuda do Centrão. Na prática, isso pode representar um aumento de gastos. A gente sabe do procedimento dos países aí dos partidos do chamado Centrão. Eles têm esse foco em gastança, né? Nós tivemos a aprovação aí do reajuste, por exemplo, dos militares, de polícias, bombeiros em Brasília. Isso abre um precedente perigoso que vai na contramão do que a equipe econômica pretende. Então fica meio em dúvida se haverá condições de retomada do ajuste depois, e com as projeções negativas para a economia, talvez haja necessidade de se prorrogar o auxílio emergencial e outros programas sociais, aumentando o rombo das finanças públicas. Então, em função disso tudo, nós temos o dólar na abertura em quase 5,93, continua rodando acima dos 5,90, alta de 0,45%, Thiago.